Boa noite. Hoje eu vou falar sobre um novo modelo que o DataSUS lançou na live de ontem. O modelo é o Registro de Informações de Regulação Assistencial. Como a live é bem grande, eu decidi fazer um vídeo explicativo mais resumido com as minhas primeiras impressões sobre o modelo. Caso vocês queiram ver a live, é só procurar aqui, fácil. Mas a gente encontra esse modelo dentro do portal de serviços do DataSUS, clicando em RIRA. A gente consegue acessar algumas documentações interessantes. O manual de apoio, o manual de integração e o exemplo JSON. Eu vou usar o manual de integração e o exemplo JSON. O manual de integração ele é bem explicadinho sobre os campos que tem no modelo de informação e um pouco mais para baixo é exemplificado como é montado o JSON do RIRA. Para facilitar a visualização, eu transferi esse modelo para um documento Word. Então, o registro de informação da regulação assistencial tem basicamente 3 seções do modelo de informação, que são a caracterização da regulação, caracterização dos participantes e caracterização da solicitação. O propósito desse modelo ele está relacionado com a solicitação de procedimentos que vão ser realizados na atenção especializada ou na atenção hospitalar. Essas solicitações elas dependem de uma fila, de uma regulação, que podem ser aprovadas, recusadas, podem ter prioridade, vão ser solicitadas, podem ser para uma OBS, para ser realizado numa policlínica. Então, esse modelo fala sobre essa solicitação de procedimento, de realização de procedimento, e ele é interessante porque, diferente dos outros modelos da RNDS, ele vai sendo evoluído. Então, existe um momento em que é feita a solicitação por um profissional de saúde. Existe outro momento que o regulador aprova ou não essa solicitação. Existe outro momento que é feita a solicitação, é feito o procedimento. Então, o mesmo registro vai sendo evoluído com esses status que vão ocorrendo durante todo esse processo, durante todo esse caminho, que é o cidadão conseguir ser atendido para realizar algum procedimento na atenção hospitalar ou especializada. Até aí, beleza. É algo que realmente estava bem atrasado, bem defasado no Brasil. Como esse modelo como essas informações são passadas, né, de um nível da atenção primária para atenção especializada e para hospitalar. E acredito que isso é um grande passo para a regulação assistencial e na evolução dos sistemas de regulação. E também ao acesso de informação do cidadão sobre o procedimento que ele está aguardando. O que eu vou fazer agora? Apesar do modelo de informação agrupar as informações nesse formato, não é esse o formato do documento FHIR, do JSON, que a gente tem que enviar. Então eu vou passar campo por campo para entender como o documento FHIR é exibido. Para isso eu vou compartilhar minha tela aqui, dividir minha tela em duas. Um segundo. Bom, vamos lá. Assim como todo documento da RNDS, a gente vai ter essas caracterizações do documento em si. Então vai falar que ele é um bundle, do tipo document, colocar a data e a última vez que ele foi atualizado. Também colocamos o identificador do registro. Esse identificador é feito através desse system, desse link, e ele tem que ser único para cada registro. Então tá aqui, campos padrão do documento, identificador do registro. Aqui eu estou colocando os campos mais relevantes. A gente vai ter, depois disso, 4 entradas. A da regulação assistencial, a do agendamento de regulação, a da requisição. Então, regulação, agendamento, requisição e, por último, a gente vai ter a condição, falando mais sobre a condição em si daquele cidadão, do porquê que essa solicitação foi feita.
Então vamos lá. Primeiro ponto desse JSON que foi baixado lá no portal de serviços do DataSUS, né? A primeira entrada, a gente tem uma data, que é a data de geração do documento, não confundir com data de solicitação nem de execução. Caracterizadores do documento, a gente vai falar aqui então que que está se relacionado, esse documento é relacionado à regulação assistencial e que o tipo dele é RA, que é regulação assistencial. A gente declara isso dessa forma. Eu não vou me ater a como a gente declara, mas aos campos em si. Logo em seguida, é falado da modalidade assistencial, que no caso aqui é do código 09, ou seja, assistência ambulatorial. Na primeira entrada também são colocados os identificadores do cidadão e do estabelecimento, né? Para o cidadão, a gente coloca o CNS, para o estabelecimento, o CNS. Aqui a gente coloca o status da solicitação, que nesse caso aqui está cancelado, mas ele tem alguns estados, agendado, aguardando, né? Nesse caso é cancelado. O período. Quando a gente olha os documentos que a RNDS fornece pra gente, eles explicam os campos que podem ter mais problema. Porém, eles deixaram de lado alguns dos campos, por exemplo, esse start e end. O que eu entendi é que, vou deixar na tela inteira na verdade, o start é o período de início dessa requisição, então quando ela foi criada, e o end é da última atualização, no caso quando foi cancelado. Depois é colocado detalhes sobre o identificador do estabelecimento, novamente, então um pouco repetitivo. E daí beleza, a primeira entrada é essa, que fala sobre a regulação em si. Depois, sobre o agendamento. De novo, caracteriza o documento, agendamento e regulação assistencial, então essa parte fala sobre isso. O status do agendamento, que é fulfilled, compareceu. Existem outros tipos de status também. A categoria de serviço, ou também modalidade assistencial, que a gente pode até ver aqui pelo link, 09, a mesma lá de cima. O código do procedimento, na tabela SUS, então esse é o código, tá certo? De acordo com a tabela SUS. A especialidade de quem irá realizar o procedimento, então é o CBO, que é o CBO de quem vai realizar, se eu não me engano é o médico oftalmologista, esse daqui. O caráter da solicitação, ou seja, ela é uma solicitação de rotina, né? O procedimento vai ser um procedimento de rotina. O documento que a RNDS fornece pra gente também não explica o que é esse Start, End e Created. Então, como primeira impressão, parece que faltou explicar essas datas, porque são várias datas em vários locais. E no próprio modelo, quando eles passaram ali pra gente, existem diversas datas, data de solicitação, autorização, execução, agendamento, só que no JSON e nem no modelo que eles passaram pra gente, está especificado o que é cada uma. Então, vou deixar isso pendente, mas tem o campo de Start, End e Created. Depois caracterizamos o cidadão. Então, o participante. Aqui, esse tipo de participante sempre vai ser PCT, que é participante. Colocamos o CNS o CNS do cidadão e o status desse cidadão perante essa solicitação. Então, ela está aceita pelo cidadão. Terceira entrada, né, é a requisição do serviço em si. De novo, então, a gente caracteriza o documento falando que essa seção é sobre requisição da regulação. Depois, a gente coloca o status. Então, o status é uma requisição ativa, né? Intent, está falando, é uma propriedade do próprio file, né? Está falando que é uma solicitação. Falamos de nova modalidade assistencial, prioridade, código do procedimento. Prioridade, então tem algumas prioridades, nesse caso é urgente. O código do procedimento
de novo, de acordo com o SIGTAP, que é igualzinho lá em cima, e de novo o identificador do paciente, com o CMS. Aqui tem os campos novos: a data de solicitação do serviço, Auto Right On, o identificador do estabelecimento de saúde solicitante e a especialidade de quem irá realizar o procedimento. Bem repetitivo, novamente. Por último, a gente fala da condição. Aqui a gente fala, então, caracterizando o documento, que é o CID-10 que foi avaliado para gerar essa requisição. Depois, a gente fala do código CID-10, nesse caso é uma anormalidade da respiração, e daí, de novo, o identificador do cidadão. Quando a gente olha aqui, então, no modelo de informação, parece que a gente vai ter que seguir uma ordem. Porém, no documento FHIR, essa ordem não tem muita relação e as informações são repetidas diversas vezes dentro das sessões. O que me pareceu estranho é que quando a gente baixa o documento lá do portal, é que ainda faltam algumas informações a serem explicadas, né? Por exemplo, as das datas. Não está tão claro qual data que deve ser utilizada para solicitação, para regulação e para realização. Mas com certeza é um grande avanço para a interoperabilidade, né? Porque agora vai ser possível centralizar essas informações e depois distribuí-las para quem tem interesse em saber como que está o processo da requisição, né? Da regulação assistencial. Então, acredito que seja isso. Tentei gravar um vídeo bem direto, sem entrar em muitos detalhes nos campos, mas passar por tudo para deixar esse primeiro vídeo. Depois eu posso explicar melhor quais são os tipos de modalidade assistencial, quais são os tipos de status de solicitação, prioridade. Existem alguns campos que tem os valores que a gente pode utilizar que não ficam tão claros. Então, eu vou fazer um outro vídeo só para falar disso. Tá? Muito obrigado.